eu estava lendo. Isso. Ó, desde a saída da palavra, que é o correto. O correto seria isso aqui. Desde a saída da palavra, para retornar e para edificar Jerusalém até um ungido, um príncipe, 7 semanas. A palavra proferida por Jeremias, pessoal, envolvia a devolução da cidade. Lembra, o que falava na palavra de Jeremias? Jeremias 25 e 29, que a gente leu no vídeo anterior. Ele está falando do retorno do povo. E é isso que o anjo está respondendo para Daniel. Ó, Daniel, ó, sabe e entende, desde a saída da palavra aí, que você está se matando para fazer as contas, e a palavra o quê? Que foi dada a Jeremias. Para retornar. Ele está preocupado com o retorno para a cidade. Que é a primeira coisa. O Silvestre. Pode falar. Continue sua explicação, que eu vou me ausentar 1 minuto e já volto. 1 minuto. Mas eu vou precisar que você mexa aí, viu? Não, então você quer que eu mexa agora? Porque eu vou ter que sair 1 minuto. Sim. Deixa na onde? Espera aí. Não estou enxergando aqui. Espera aí. Calma aí. Eu estou esperando aparecer na televisão. Pronto. Palavra raiz, número das palavras. Definição completa. Essa daqui, ó, essa palavra que está aí no texto de Daniel 9, ela é o que faz voltar, é de retorno. Gênesis 3,19, tá, essa palavra. Pode baixar só mais um pouquinho. Espera aí que eu já vou te liberar. Não, é 1 minuto. Eu vou voltar bem rápido. Daniel 9... Eu não estou enxergando. Daniel, ó, Gênesis 8. Ó, você pode ver, Daniel 9. Essa palavra que está lá no texto hebraico está sempre falando de retorno, de recuar. Ok? Já saiu? Não, estou aqui ainda. Baixa aí mais um pouco, fazendo favor. Olha, enquanto você explica essa aí, as palavras aqui em Daniel, eu já volto. É rapidinho. Tá bom, beleza. Quando eu chegar, eu te aviso. É bem rápido. É 1 minuto, pode contar aí. Certo. Ó, pessoal, esse mesmo termo aí em Daniel 9, 25, onde muitos estão falando de restaurar, que na verdade é retornar, ele está em muitos textos paralelos, em Gênesis 14, 17. Ó. Então, depois de seu retorno, Gênesis 15, 16, está falando, eles vão voltar aqui. Gênesis 16, 9, ó, para ela, retorne para sua amante. Gênesis 8, 10, ele disse, eu certamente retornarei. Você pode ver que em todos os paralelos está retornar. Por que Daniel 9, 25, a maioria das traduções coloca de forma inadequada? Mas eu não culpo também os tradutores não, pessoal, porque quem estuda teologia ou quem quer ser um pastor, alguma coisa, a obrigação da pessoa é buscar informações, correto? Ó, eu não sou nada, não sou formado em nada, não sou teólogo, não tenho religião nenhuma, mas eu tenho um monte de tradução aqui, ó, e através disso eu fui ver, por que a tradução aqui está assim, assim, assim? Aí eu fui buscar a Bíblia interlinear e vi que ali já está se tratando do retorno. E o contexto de Daniel nos mostra isso. A preocupação de Daniel era a partir da palavra da VAR, que não é decreto, isso já Cheguei. vocês, dada a Jeremias, tá? Cheguei, para o tá? retorno. Beleza, pode baixar. Pronto, ó. A própria definição da palavra diz que está ligada a retorno. E era justamente isso que respondia a perspectiva de Daniel. Ou seja, o anjo estava respondendo o que ele estava querendo saber. Porque muita gente fala, Daniel ali estava fazendo a contagem para a chegada do Messias. Aonde, meu filho? Daniel ali estava preocupado com o retorno para Jerusalém. Mas vamos ver, pode colocar mais abaixo. Pode baixar. Ó, isso daqui é a Bíblia de Jerusalém. Esse termo aí ela traz correta, ó. Eu até procurei, ó. Tá ali, retorno. Retorno. Fica sabendo, pois, e compreende isso desde a promulgação. Só está errado a palavra decreto, mas está falando ali do retorno e a reconstrução de Jerusalém.
Ó como traz a Bíblia de Jerusalém. Ó. Até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse negócio de 7 mais 62, gente, não existe. Pode colocar mais abaixo, por favor, Irda. Ó, Bíblia de Jerusalém. Ó, vemos aqui 2 grandes erros. Primeiro, a palavra decreto e depois a palavra restaurar, que é retorno. Tá? Mas ainda falta mais um erro a ser corrigido. Antes de explicarmos a contagem, a palavra Messias. O que significa a palavra Messias? Vamos ver. Pode colocar mais abaixo. Pronto. Ó, essa palavra, pessoal, na maioria das traduções, ela está em letra maiúscula, né? E pelo foco das pessoas estar centrada, né, em um personagem e não no texto, isso acaba atrapalhando até o raciocínio de muitos. Mas o que é Messias, pessoal? A palavra Messias ela apenas significa ungido, e não Superman, salvador de pessoas. Ungido pode ser o quê? Um rei, tanto do sul quanto do norte, sacerdotes, sumos sacerdotes, o próprio povo e até reis estrangeiros, inclusive em lugares. Ó, uns textos chaves aí, ó. 1 Crônicas 16, verso 22, ó, tá ali, ó. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Tá? Ali está falando dos ungidos. Aqui, Davi fala do próprio povo como Messias, ungidos. Ali está. Salmo 28, verso 8, diz o quê? O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Aqui quem é ungido? É Jesus lá do primeiro século? Não. O Salmo está se tratando de Davi. Êxodo capítulo 40, o que diz ali? Ó? Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e o santificarás com todos os seus pertences e será santo. Até os objetos pessoais podem ser considerados ungidos, Messias. Tá? Mas se estivesse o termo Hamashia no texto de Daniel, aí sim seria o rei escatológico? Será? Vamos ver. Tal afirmação não passa de ilusão, pois nos escritos hebraicos esse termo é usado apenas em um livro, e nesse livro se trata dos sacerdotes que são da tribo de Levi, nada tendo a ver com algum descendente de Davi. Provaremos isso aqui. Pode colocar mais abaixo. Ó, esse texto aí em hebraico, eu até coloquei esse termo aí em azul, tá? Hamashia. Hamashia, que quer dizer o quê? O ungido, né? Pode colocar mais abaixo. Ó, Levítico 4 também, ó. O outro verso aí, o verso 5, tá Hamashia. Pode ir mais abaixo. Deixando claro também que quem dera se eu fosse especialista ou fluente no hebraico, não sou nenhum dos dois, mas ali é uma preposição. A palavra ha é o Machia, o ungido. Porque muita gente fala, é o Messias, Hamashia. Não, é o. Não, é o de Olha, o Silvestre, o Cláudio, o Yehudá, o Rafael, o qualquer o cidadão, o cargo olhem em exercício. Exatamente. Olhem, a palavra Hamashia sendo usada não para um descendente de Davi, como muitos se iludem, e sim para um sacerdote ou sumo sacerdote. As pessoas se esquecem que Israel é uma nação sacerdotal. Existe o livro Levíticos, da tribo de Levi. Você nunca vai ver o livro Davídicos, tá? Nos escritos. Ó, você vê aqui a tradução, aqui, ó o verso 3, como tá. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, ó, tá lá Hamashia no hebraico. Tá falando de quem? Um sacerdote. E ali a gente sabe que no contexto é de Levi, porque o livro é Levíticos. Pode baixar agora. Ó, viram? Ó, outro exemplo, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu Messias, ou seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Só uma brincadeirinha aqui. Aqui está falando que Ciro está à direita de Deus. Aí
se fosse Jesus aqui no caso, todo mundo ia achar que Deus está de um lado e Jesus do outro. E Ciro aqui, não é o mesmo termo que está usado lá no Salmo 110, que a gente fez a live outro dia? Ó, aqui Ciro é um rei estrangeiro e pagão, e o Eterno chama de seu Messias. Ou seja, uma palavra comum, pessoal. Então, por que vocês fazem todo esse auê lá, tá, o Messias lá no livro de Daniel é o descendente de Davi? Não está falando isso lá. E a gente vai provar. Ó, acho que está mais do que provado que a palavra Messias, pessoal, não é particular de nenhum descendente de Davi, e muito menos de Jesus, tá? Esclarecendo esses pontos de Davar não é decreto, tá? É palavra, e a palavra que Daniel estava procurando era a palavra que foi dada ao profeta Jeremias. E a palavra Shub, no hebraico, é retorno, que era preocupação de Daniel, e não imediatamente restaurar. Claro que ele queria restaurar a cidade, mas ele está falando de retorno, pois logo abaixo diz edificar. Não faz sentido restaurar e edificar, é a mesma coisa. Primeiro está falando de retornar e depois de edificar ou restaurar, tá? Aqui se trata de retorno e reconstrução, como provamos. E a palavra Machia, provamos também que nada tem a ver com particularidade em ser descendente de Davi. Tendo explicado isso, vamos para uma explicação histórica dos fatos.